Olá! Hoje no Diversidade a gente vai mostrar algumas histórias de amor das pessoas com as suas coleções. Não se sabe exatamente em que momento da história o ser humano criou o hábito de colecionar. O fato é que esse é um costume muito antigo. Já se sabe, por exemplo, que o faraó Tutancâmon tinha uma coleção de peças de cerâmica mais de 1.300 anos antes de Cristo. Mas foi a partir do século XVI que o colecionismo se tornou mais popular e as pessoas começaram a juntar itens variados, como moedas estrangeiras, conchas, plantas e insetos. Algumas dessas coleções, inclusive, ajudaram na evolução da ciência durante o Renascimento. Hoje, é possível encontrar coleções de praticamente tudo e o hobby muitas vezes é cultivado em família, passando de geração a geração. Nós conversamos com dois colecionadores que vivem essa realidade, o jornalista Lucas Humberto e a mãe dele, a professora Ângela Imaculada. Ela coleciona mini presépios há mais de 20 anos e ele tem cerca de 5.000 exemplares de histórias em quadrinhos. Eu fiz uma viagem e vi um presépio pequenininho dentro de uma casca de pinhão e feito em palha. E eu fiquei encantada com como que o artista conseguiu fazer uma coisa tão pequenininha, né, e tão bonita. E como assim, desde criança eu já sou apaixonada com presépio, com Natal. A minha família, minha mãe sempre incentivou e tudo, aí eu não resisti, comprei esse pequenininho. E aí eu comecei a minha atenção começou a voltar todo final de ano, numa busca em lojas, né, de presépios pequenininhos. E com o tempo, os amigos que sabiam que eu gostava também começaram a me presentear no meu aniversário, que é em dezembro, e também fora do meu aniversário. Meus amigos que viajam passaram também assim a procurar. Onde vão, a Ângela gosta de presépio, vou levar um presépio para ela, vou levar um presépio para... O que dar de presente para a Ângela? Um presépio, né? Trabalhei por 26 anos numa escola, na escola Jairo Grosso. O dia que eu saí, o que eles me deram de presente? Um presépio. E eu fico toda feliz, porque realmente é uma paixão, né? A cena do nascimento de Jesus. Tem algum que te chama mais atenção? Tem. Os nordestinos, né, os que vieram de Pernambuco, o de Fortaleza e da Paraíba, porque eles têm assim, aquela característica rústica do artesanato daquela pessoa simples e as expressões, né, são bem nordestinas. Me chama muita atenção também um presépio de palha, né, feito num barco, porque a cena do nascimento de Jesus é sempre dentro de uma gruta, alguma coisa assim. Esse não, é num barco. E um que eu ganhei do Chile, em que todos os personagens têm roupinhas e expressões indígenas. Aí eu acho também assim, muito bonitinho, sabe, essa característica. Agora, para manter essa coleção, guardar direitinho, não perder peça, não quebrar peça, depois montar todo ano, como é que é o processo? Bom, para não perder peças, as que ficam mais soltas, eu colo. Eu já colei. Tem um presépio, por exemplo, que o nenenzinho sumiu, né? Eu não colei ele no colinho da mamãe. E no final eu sou assim bem tradicional, no dia 6 de janeiro eu desmonto tudo, aí limpo com um pincel, embalo, papel bonitinho e plástico bolha, e eu tenho as caixas organizadoras que eu guardo. No ano seguinte é só tirar e colocar. Então não é difícil montar, é difícil só limpar e guardar tudo direitinho, mas dou conta, é um prazer. A família inteira coleciona alguma coisa. Você coleciona os presépios, seu marido, os carrinhos, não é isso? Gostamos de carrinhos, né, de miniaturas de carros, motos e de rádios antigos, né? Ele tem um prazer assim em ter. E assim, não é exatamente o hábito de colecionar.
A gente gosta de alguma coisa, compra, vai guardando, a hora que assusta já virou uma coleção. Meu filho mais velho tem coleção de mangá, de quadrinhos e tudo. E o meu mais novo é que não é muito de colecionar, mas ele é bem chegado em instrumentos musicais e tudo mais. Eu sempre gostei muito de ler. E quando eu tinha em torno de uns 5, 6 anos de idade, eu fui alfabetizado com revistas da Turma da Mônica e com uma revista que chama Nosso Amiguinho, que tinha histórias em quadrinhos também. Eu fui alfabetizado, sempre gostei disso. Quando eu cresci um pouco mais, quando eu estava em torno da 2ª série do ensino fundamental, 3ª série, eu comecei a gostar de histórias de super-heróis. Minha avó e minha mãe sempre me motivaram um pouco, eles deixavam tipo assim, não, você pode comprar na conta da banca de revista, porque eu meio que sou amigo de todos os jornaleiros daqui da cidade. Eles sempre deixaram eu ler, comprar para pagar depois, e por aí vai. Com o longo dos anos, foi passando, à medida que eu fui ganhando meu próprio dinheiro, que eu comecei a trabalhar, eu pude assim realizar o sonho de comprar o que eu queria, fazer assinatura de revistas. E desde então nunca parou. Eu sempre gostei de histórias japonesas também. Eu comecei a colecionar os mangás. Começava a comprar tipo as histórias que eu via na TV, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Depois eu comecei a gostar, tipo assim, não, essa capa parece bonita. Eu comprava o número 1 pra ver se eu gostava. Eu acabava gostando e começava a fazer a coleção. E foi desenvolvendo nisso até hoje, onde eu ainda coleciono assim, alguns títulos que me interessam. Eu sempre fui uma pessoa quase acumuladora, eu nunca gostei muito de jogar as coisas fora. E eu sempre vi a revista como algo que me trazia alegria. Eu tenho uma afeição às minhas histórias em quadrinhos. Elas me ajudaram, tipo assim, momentos que eu estava triste, momentos que eu estava feliz. Todos os sentimentos possíveis que passaram, muitas vezes tive uma história em quadrinho do meu lado. Aí acabou virando uma coleção simplesmente pelo fato que eu não gosto muito de me desfazer delas. Acaba assim, eu comprei, vou ficar com ela, passa-se alguns anos, eu releio as histórias. Acho que a grande parte aqui da minha biblioteca, quase por assim dizer, eu já devo ter lido 2 vezes, pelo menos. Algumas eu ainda não li, porque eu não tive tempo, mas as mais antigas, pelo menos umas 2 vezes foram lidas. Eu acho que isso é uma das graças que tem de se colecionar. Com a internet hoje em dia é fácil você achar as histórias online. Eu normalmente não aguento por ansiedade de querer saber como que as histórias em publicação estão, leio elas online. Só que mesmo assim eu gosto de ter a coleção, porque eu gosto muito da sensação do papel na mão. Tem algumas histórias que são difíceis de achar também, e acaba vindo no papel. Com o jornaleiro, mesmo muitas vezes tendo desconto na internet, eu gosto muito da tradição de banca de revista, que é você ter uma amizade com o dono, você passar a ponto assim, perguntar, chegou minhas revistas, tudo mais, chegou, tá aqui, não chegou essa semana, ou então, veio essa outra, e foi um negócio que sempre fui passando assim muitos anos. Eu lembro que na minha infância, os meus amigos de escola, a gente saía da escola e eu sempre perguntava pro Ronaldo, que é o dono da banca em frente à escola de Aero Grosso que eu estudei. Tipo, chegou a Dragão Brasil, que era uma revista de RPG antigamente que eu colecionava. Ainda tenho, ainda assino e tudo mais. A ponto dos meus amigos começarem a perguntar pra ele também se chegou a revista, só pra me falarem. Ou então talvez pra encher meu saco, porque eu perguntava se tinha chegado a revista. E aí eu gosto dessa tradição de banca de revista. Sejam elas feitas por roteiristas americanos, sejam por mangakas japoneses, seja por escritores europeus ou brasileiros. Brasileiro, então, a quantidade de talento de quadrinista brasileiro que tem aparecido muito nos últimos anos é gigantesco. Eu tenho algumas partes da estante só para quadrinistas brasileiros. Então, no geral, eu gosto de boas histórias. Se for uma história boa, seja de mistério, de ação, de romance, de aventura, se eu tiver a oportunidade de ler, eu vou querer ler ela. No próximo bloco, a gente vai mostrar as coleções do Marcelo Robocop. É daqui a pouquinho, não saia daí. E estamos de volta com o Diversidade, hoje falando sobre colecionismo. Nós estivemos também na casa do Marcelo Robocop, que já apareceu aqui no programa algumas vezes. Ele é um cosmaker de Caratinga, famoso por produzir armaduras de personagens do cinema e da TV, como os super-heróis das séries japonesas.
Toda essa paixão pela cultura pop levou o Marcelo também a fazer algumas coleções cheias de nostalgia. Eu coleciono lata de cerveja, né? Refrigerantes, afins. Eu coleciono algumas coisas antigas, não muitas coisas antigas, mas assim, eu tento relacionar mais coisas que me arremetem à minha infância, né? Às vezes, coisas que eu tive e quero ter hoje, ou coisas que eu não tive e queria ter na época. Então, eu coleciono coisas mais ou menos anos 80, né? Então, eu coleciono coisas antigas, TV, videogames, essas coisas. Eu coleciono figuras de ação de séries de desenho animado, The Walking Dead. Então, talvez eu tenha umas 5 coleções, assim, mais que eu pego firme mesmo. Quando eu era criança, eu acho que essa veia de colecionismo já imperava, porque eu sempre gostei de colecionar álbum de figurinhas, de chicletes, e sempre empenhado para completar os álbuns. Então eu colecionava figurinhas, cards, né, de empresas de refrigerante, coisas relacionadas com a Copa do Mundo, bonequinhos, e também gibis. Eu gostava muito de gibis. Eu não gostava tanto de ler, mas eu me atraía muito pelas as imagens, as figuras. Então eu colecionei gibi há muito tempo. E aí depois que eu migrei mesmo pro colecionismo sério mesmo, aí começou, eu acho que as latas foi assim, um negócio que eu falei, caramba, eu acho que eu gosto de acumular coisas. Eu acho que foi com a lata que eu comecei essas latas em 96. Então, no caso, eu tinha 16 anos, né? Eu gostava muito de jogar videogame e essas coisas. Na época, quem não tinha videogame em casa tinha uns... Teoricamente eram as lan houses de hoje em dia, eram os ambientes que tinham as TVs, né, com os videogames, e você pagava por hora pra jogar, e aí serviam refrigerante e lanches. E aí na época teve algumas latas comemorativas de Olimpíada e eu queria comprar, porque eu achava bonita aquelas latas, mas no início não era coleção, só queria aquelas da Olimpíada. E aí depois fui pegando mais uma bonita, outra, e depois eu quis uma antiga e depois não parei mais. Eu tenho algumas raras, né, que são importadas assim, que a história por trás da lata ali, você vê, mesmo que você não saiba o que tem ali, mas ela traz um brilhantismo muito interessante, né? Os desenhos, os traços. Então eu tenho essas latas assim, mais antigas, assim, internacionais, que eu gosto muito, assim. Às vezes eu fico olhando, caramba, que desenho, qual será que foi a intenção e tal. Então eu tenho umas assim que eu gosto muito, com esses desenhos mais retrôs, assim, essas coisas bem nostálgicas. Antigamente, quando eu comecei mesmo, era muito difícil, porque eu sempre morei aqui em Caratinga, eu sou natural de São Paulo, mas eu morei a vida inteira aqui. Então, tudo que eu conseguia tinha que ser por aqui. Então, supermercado, às vezes pela rua, ficar ali observando, ver se achava alguma lata que eu não tinha. Então, eu demorei talvez cerca de 10 anos para conseguir 1000 latas. Mas aí no extinto Orkut, tem uma época que eu descobri que tinha comunidades de colecionadores de figurinhas, de cartões e de latas. E eu vi que nessas comunidades o pessoal trocava as latas repetidas e, por coincidência, eu tinha muitas latas repetidas, como tenho ainda hoje em dia também. E aí a gente trocava muito, então a gente conhecia pessoas de vários estados e aí na época dessas trocas, né, começou essa facilidade de correios, de você enviar para um estado para outro, e aí isso facilitou muito. Então, coisa que eu demorei 1 ano, por exemplo, eu demorei 1 ano para conseguir 1000 latas, não, melhor, demorei 10 anos para conseguir 1000 latas, coisa de 6 meses eu consegui o dobro disso, eu consegui mais umas 2000 latas, com coisa de 6 meses de Orkut ali, de comunidade colecionador. Como são itens antigos, né, tem que ter certo cuidado. Tem lata aqui que tem coisa de 40 anos, 50 anos. Então, você tem que sempre manter ali num ambiente talvez que não tenha muito sol, nem umidade. E a limpeza tem que ser feita de maneira cautelosa, não misturar nada de coisas químicas, essas coisas. Mas é muito trabalhoso, porque é uma coisa que junta muita poeira e sempre você tem que ficar limpando. E limpar 3000 latas é muito complicado, é muito difícil. Minha mãe, meu pai, eu sempre me apoiaram em tudo que eu cismo de fazer. Meu pai confia muito em mim, igual quando eu comecei a fazer essas questões dos robôs, né? Às vezes ele olhava com um olhar meio desconfiado, acho que esse menino ficou doido de vez. Mas ele acreditou e hoje ele vê que fazia sentido tudo aquilo e hoje ele tem muito orgulho dessa questão dos robôs. Mas então, o colecionismo é assim também. Graças a Deus, minha esposa, ela é bem tranquila relacionada a isso, né? Ela sempre, às vezes dá um puxãozinho de orelha aqui, uma ali, mas assim, ela não me proíbe de nada, ela sempre até me incentiva. Então, isso facilita um pouco, né? Essa liberdade de poder colecionar facilita muito. Eu gosto muito de desenho que chama Doug. Então, quando eu era criança, eu me identificava muito com o personagem, né? Que ele era muito tímido, ele era muito coração puro, muito inocente, e eu sempre fui tímido e vergonhoso e fantasioso, e Doug era assim. Então,
a minha coleção, assim, que eu tenho um apego muito grande, que a gente tava conversando nos bastidores, falando, você já pensou em desfazer de alguma coisa? Talvez uma que eu pensasse, cara, eu me desfaço de qualquer outra coisa, menos esses, talvez fosse Doug. Doug eu tenho um carinho um pouco maior. Isso pra mim é muito prazeroso. Eu costumo dizer assim, que eu sou muito careta, sabe? Eu não bebo, eu não fumo, eu quase não saio. A minha vida é tribuladíssima, porque eu tenho que me dividir entre meu trabalho, entre as viagens que eu sou relacionado com cosplay, eu gosto muito de edição de vídeo, então eu quero fazer 1 milhão de coisas. E o colecionismo me dá um conforto, de tipo, eu gosto, igual questão de videogames, me dá um prazer ali de ver um videogame que eu quis ter na infância, o que eu lembro que eu joguei, então isso é um negócio muito prazeroso. Eu acho que essa é a minha válvula de escape, né? Tem pessoas que gostam de tomar uma cerveja, outros gostam de jogar uma sinuca no fim de semana, um futebol, e eu fui largando a questão do futebol e isso, e hoje acho que o colecionismo é o que eu me apego mais, é uma coisa que me dá mais prazer. Essa coleção de latinhas tem mais de 3.000 peças. Sinceramente, eu acho que ele é o maior colecionador desse gênero em Caratinga. Mas se eu estiver errada, por favor, me corrija. Entre em contato com a gente pelas redes sociais da UNEC TV. O Diversidade vai ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem.